Olá, feliz ano novo. Demorei bastante pra fazer esse vídeo, eu li esse livro já faz um tempo. Terminei de ler esse livro já faz um tempo, mas mesmo assim eu demorei bastante, porque na verdade essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. A primeira vez eu gravei tipo 30 minutos e aí eu percebi que tinha um pouco de batom no meu dente, foi maravilhoso, eu fiquei muito brava. A segunda vez eu gravei o vídeo inteiro, mas eu acho que ele ficou muito confuso. Então eu decidi tentar mais uma terceira vez. Eu até cheguei a editar boa parte da segunda tentativa, mas durante a edição eu percebi que não estava muito legal. É uma coisa que eu vou ter que aprender conforme eu vou fazendo esse projeto, né? Não tem o que fazer. Esse vídeo é sobre o livro Jonathan Strange e Mr. Norrell, que foi o livro que eu li depois do Êxtase da Transformação. Eu li esse daqui. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre esse livro, porque eu gostei muito dele e ele tem uns temas que me interessam muito, assim. Jonathan Strange e Mr. Norrell foi escrito por Susanna Clarke, que esse foi o primeiro livro dela, inclusive. Ela demorou 10 anos para escrever esse livro, pelo que eu entendi. Em parte porque ela trabalhava, então ela escrevia no tempo livre dela. Em parte porque, sendo um livro de ficção histórica, ele necessitou de muita pesquisa mesmo, né? Eu imagino que seja muito difícil você falar sobre a sociedade quando a sociedade é uma coisa tão do passado, né? Esse livro fez muito sucesso na época, ele foi lançado em 8 de setembro de 2004 e ele fez muito sucesso na época que ele foi lançado, tanto é que tem até uma série da BBC de 7 episódios desse livro. É uma série muito boa, eu assisti, eu vou falar sobre ela. E o livro fez muito sucesso na época. Eu sinceramente não lembro dele ter feito tanto sucesso pros lados de cá, né? Eu não sei se é porque, em parte, ele é um livro bem sobre a Inglaterra, assim, mais do que os livros de fantasia que fizeram sucesso nessa época. Então talvez ele não tenha feito tanto sucesso aqui. Mas ele foi um best-seller na época que ele foi lançado. Ela até tinha planejado escrever uma sequência, porque o livro termina de uma forma que dá pra você ver uma sequência acontecendo ali, né? Porém, depois dela escrever esse livro, ela desapareceu. Ela parou de escrever, ela sumiu da indústria da indústria literária. Isso aconteceu porque ela descobriu que ela tem uma doença chamada síndrome de fadiga crônica, que impedia ela de sentar e escrever por tanto tempo, né? Então, depois que ela escreveu esse livro, ela passou muito mal, foi parar no hospital e descobriu que tinha essa doença. E aí ela não conseguia mais sentar, escrever, pesquisar, ela não tinha mais forças pra fazer isso, né? Eu vou até linkar um artigo do New York Times que fala sobre ela na descrição do vídeo. Foi com esse artigo que eu descobri esse livro, inclusive, porque, na verdade, eu conheço essa autora por conta de outro livro dela, que é um livro que eu já tinha antes do Jonathan Strange e Mr. Norrell, mas não tinha lido ainda, que é Piranesi. Esse livro é de 2020, então ela demorou, sei lá, de 2004 até 2020 pra ela escrever um novo livro, né? Eu já li, né? Pode ver. Já tem até anotações para um próximo vídeo sobre ele, porque esse livro é muito bom também. Mas eu tinha esse livro antes e eu não tinha lido ainda. Eu li Jonathan Strange e Mr. Norrell primeiro, porque, sei lá, apesar de eu já ter esse livro, eu fiquei muito interessada, tipo, nossa, parece interessante esse livro, né? E aí eu acabei lendo primeiro. Então ela teve muito esse intervalo de tempo entre um livro e outro por causa dessa doença, uma coisa que foi muito difícil pra ela conta nesse artigo também. Não dizendo que livros mais curtos são piores que livros mais longos, óbvio que não, esse livro é maravilhoso, ele é incrível, mas dá pra perceber que é um tipo de livro completamente diferente do tipo de livro que ela começou a escrever, sabe? A história é completamente diferente, ela tem um fantástico acontecendo, alguma coisa mágica acontecendo nesse livro, óbvio. Mas ela tem um quesinho de ficção científica também. Essa história é um pouco diferente de um livro que é pura ficção histórica mágica, sabe?
É um tipo de literatura completamente diferente. E também o tamanho dos dois livros, né? Um teve 817 páginas e o outro tem 250. Então deu pra perceber que ela precisou mudar o processo criativo dela e o tipo de tema que ela gostaria de abordar pra conseguir continuar escrevendo, porque ela não tinha mais força pra ficar tanto tempo escrevendo e pesquisando sobre as coisas que ela está escrevendo. E mesmo assim ela continua sendo uma escritora fenomenal, assim. Os temas abordados por Piranesi são temas interessantíssimos também. É um livro muito engraçado porque eu vi muita gente comentar que, nossa, esse livro vai mudar sua vida e tal. E eu li ele, eu gostei dele, mas eu fiquei, tá, onde tá a parte de mudar a sua vida? E aí eu fui dar uma pesquisadinha em algumas coisas do tema dela, do tema do livro, e depois de ler, sei lá, uns 4 artigos de filosofia e arquitetura clássica e achar um conto do Edgar Allan Poe sobre isso, falei, ah, tá, entendi. Então teve esse gap. Então e essa escritora, ela escreveu um livro esse ano também, que eu não lembro direito qual que é o tema dele, é alguma coisa sobre uma mulher que fala com animais. Ele é mais curto que Piranesi, ele tem uma vibe mais lúdica, assim, sabe? Mas eu não lembro o nome dele, eu precisava pegar. É legal porque ela conseguiu voltar pra indústria, ela conseguiu voltar a escrever, que é uma coisa que ela gosta muito, né? Eu fico feliz por isso, porque deve ser uma sensação muito terrível você gostar tanto de fazer uma coisa e não conseguir fazer ela por conta de uma doença, né? Com certeza deve existir muitas outras pessoas que passam por isso, assim. Mas eu fico feliz que ela tenha conseguido voltar. Muito comprido, eu acho melhor eu começar lendo a sinopse dele. Eu sei que eu já li a sinopse desse livro no episódio anterior, porque eu li a sinopse de todos os livros que estão na minha lista de leitura, que inclusive aumentou. A gente vai falar sobre isso. Como ele é um livro muito comprido, eu acho melhor eu ler a sinopse de novo, né? Eu vou, inclusive, em vez de... Porque eu acho que eu li essa sinopse no vídeo anterior, eu vou ler a sinopse de dentro agora. Em janeiro de 1806, na Inglaterra, a Sociedade Culta dos Magos de York realiza reunião mensal para debater, como de praxe, a teoria da magia. A rotina é quebrada pela visita inesperada de um mago que ousa perguntar: por que não se pratica mais a magia? Atrás de uma resposta, consulta o Mr. Gilbert Norrell, um mago recluso que afirma que a magia ainda está viva. Desafiado a demonstrá-la, ele propõe um acordo. Fará magia, mas, se tiver êxito, os magos terão que dissolver a sociedade. Feita a magia, a sociedade é dissolvida. Ante a fama e o poder, Mr. Norrell abandona a reclusão e vai para Londres. Lá, ressuscita a noiva de Sir Walter Poe e, por meio deste, colabora com o governo nas guerras napoleônicas. Mas, manipula o governo para reprimir a prática da magia em toda a Inglaterra. Tudo parece correr bem até que seu brilhante discípulo Jonathan Strange rebela-se contra seus métodos aparentemente convencionais. Arrogante, Strange resgata sozinho a magia do lendário Rei Corvo, um ser humano criado no Reino Encantado que regeu a Inglaterra no norte séculos antes. Jonathan Strange e Mr. Norrell nos surpreende com uma série de acontecimentos inusitados e personagens deste e do outro mundo, ao mesmo tempo familiares e estranhos. Como não saborear, por exemplo, o encontro de Strange com o poeta romântico Byron, em Veneza? Ou com o Duque de Wellington na decisiva Batalha de Waterloo? Transitando entre a ficção e os fatos históricos, Susanna Clarke criou uma obra de fantasia totalmente original e irresistível. A leveza e sutil ironia de Jane Austen, sua confessada influência, ela acrescenta doses perfeitamente equilibradas de romantismo, de arguta observação social e de literatura gótica. Dá pra ver que muitas coisas acontecem nesse livro, tá? Eu vou tentar resumir do jeito mais sucinto possível, porque eu já tentei contar a história do mesmo jeito que eu contei o outro nas minhas tentativas anteriores, e é uma coisa que não dá muito, porque o livro anterior era muito menor do que esse, tem 270 páginas, alguma coisa assim, e esse aqui tem 817. Mas a sinopse ajuda bastante. Basicamente, esse livro é sobre a história de dois magos que trazem a magia de volta para a Inglaterra. Só que esses dois magos têm ideias muito diferentes sobre como a magia deve ser feita e ensinada. O Mr. Norrell é extremamente conservador
Ele acha que a magia precisa ser limpa e pura. E o Mr. Norrell acha que ela precisa trazer conceitos mais antigos, que talvez sejam um pouco mais sombrios. Porque a magia nesse livro ela não é uma coisa fofinha, ela não é... Pense no sentido de que a magia, por exemplo, em Senhor dos Anéis, ela tem um lado mais bonito e ela tem um lado mais sombrio. Esse livro traz a magia sempre como uma coisa bastante sombria. Mesmo magia que é aceita pelos cavalheiros, pelas pessoas que se consideram pessoas de bem, ela é um pouco mais sombria do que o normal, assim, sabe? A sensação da magia em volta das pessoas quando ela é feita é diferente, ela é um pouco... ela é desconfortável, ela não é uma coisa confortável de se sentir. E eu gosto muito disso, eu acho isso bem legal, bem diferente, mas... o embate entre esses personagens é bem em relação a isso, sabe? O que é aceito e o que não é aceito, mas no fim tudo vem da mesma coisa. Então será que o conservadorismo extremo do Mr. Norrell é correto, sabe? Mas é basicamente isso. O Mr. Norrell, ele é um cara recluso que mora em York, ele tem uma biblioteca gigante. Aparentemente ele é o único cara na Inglaterra inteira que tem uma biblioteca tão extensa de livros de magia. Porque existe uma diferença nesse livro, né? Existem os livros que falam sobre magia, que conta a história, que tem biografias sobre magos. E tem os livros de magia, que ensinam as mágicas, que tem os rituais, que tem as fórmulas mágicas escritas. Tem muita diferença. E o Mr. Norrell é o único que tem esse tipo de livro na Inglaterra inteira. Toda vez que aparece um livro novo nesse sentido, ele já vai e compra, porque também é muito rico, né? Então... ele é a única pessoa capaz de estudar magia de maneira mais própria. A maioria das pessoas não é capaz. Então, quando esses magos da Sociedade de Magos de York recebem o John Segundos, e o John Segundos fala por que a gente não faz mais magia, eles vão atrás do Mr. Norrell, e o Mr. Norrell decide que só ele sabe o jeito certo de fazer magia. Então, ele decide que só ele vai ser o mago da Inglaterra. Todos os outros precisam abrir mão dessa profissão. Então ele faz esse acordo com os magos de York e fala: se eu fizer uma magia para mostrar para vocês que a magia existe, vocês vão ter que desfazer a sociedade. E eles desfazem, porque ele realmente prova. Ele chama todos esses magos até uma igreja em York. E dentro da igreja, quando eles estão todos dentro da igreja, todas as estátuas da igreja começam a falar, provando que ele realmente sabe fazer magia. E aí, a partir disso, as coisas meio que começam, porque a partir daí que ele decide que ele tem que ir pra Londres, né, porque ele não mora em Londres, ele tem que ir pra Londres pra conseguir contatos com o governo pra ajudar na guerra, pra ele mostrar que a magia é uma coisa honrável, né, não é uma profissão de loucos, porque nessa época, como a magia sumiu da Inglaterra, muitas pessoas acham que é uma profissão de malucos. Muitos dos indivíduos que fazem magia, que alegam fazer magia pelo menos, são pessoas de classes mais baixas, são mendigos. Então as pessoas não levam isso muito a sério. E aí o Mr. Norrell, sendo um cavalheiro da alta sociedade da Inglaterra, quer de qualquer jeito provar que não é assim. Por outro lado, você tem o Jonathan Strange, que por uma série de acontecimentos envolvendo esse objetivo do Mr. Norrell de tentar fazer com que a magia seja centrada só nele e em mais ninguém, ele acaba recebendo umas fórmulas mágicas de um mendigo chamado Vínculos. E quando ele tenta fazer essas mágicas, ele percebe que ele consegue. Mesmo sem nunca ter estudado magia, ele consegue fazer essas fórmulas mágicas funcionarem. E aí, a partir daí, ele decide ser mago. E o Jonathan Strange, como ele também é um cavalheiro, ele é um homem rico, da alta sociedade, ele é recebido pelo Mr. Norrell. O Mr. Norrell fica impressionado com a capacidade dele de fazer magia sem nunca ter estudado, e decide trazer ele como aprendiz dele. Você vai ser meu aprendiz, eu vou te ensinar a fazer magia. Porque o objetivo do Mr. Norrell é que toda magia seja do jeito que ele quer. Então trazer um aprendiz extremamente talentoso embaixo da asa dele é uma maneira de centrar a magia de qualquer jeito. Eu vou ensinar esse cara do jeito que eu quero. Só que o Jonathan Strange, ele não é uma criança, né? Ele é um cara adulto, ele tem os próprios pensamentos. Ele começa a ter opiniões
próprias em relação à magia. Como a magia deve ser ensinada? Será que a gente realmente tem que esquecer a magia do passado? E aí esse embate começa entre os dois. Como está escrito na própria sinopse, esse livro tem uma estrutura muito parecida com as histórias da Jane Austen. Eu nunca li nenhum livro muito famoso de Jane Austen. É uma coisa que eu preciso fazer, inclusive. Mas eu nunca tinha lido nada da Jane Austen. Eu cheguei a assistir um pedaço do filme Orgulho e Preconceito, mas eu nunca assisti o filme inteiro. E eu nunca li nenhum livro. Mas eu tenho um livrinho da Jane Austen aqui, que se chama Amor e Amizade e Outras Histórias. Eu não sei se esse livro é a melhor amostra do trabalho dela, né? Porque esse livro é uma série de historinhas curtas que foram escritas quando ela tinha 14 anos. E são histórias bem esquisitas. A primeira são todas histórias epistolares, então são histórias contadas por forma de diários e cartas. E a primeira história é um rolê aleatório, assim. É de uma mulher que ela se casa com um cara que ela encontra, no mesmo dia que ela encontra o cara, ela se casa com ele. E aí, pra se rebelar contra o pai do cara, ela e ele se mudam pra casa de dois amigos, só que aí eles começam a ficar sem dinheiro, e aí os amigos vão lá tentar ganhar dinheiro, e aí eles morrem no caminho, e aí, nossa, é uma maluquice. É uma história meio trágica, mas contada por um viés de humor. Ela é bem engraçada, ela é bem esquisita, mas ela é bem engraçada. E os outros contos são todos meio nessa vibe, assim. Tem um que não tá nem finalizado. Isso aqui tem muita cara de ter sido alguns exercícios de literatura dela, sabe? 14 anos, explorando o próprio estilo de escrita, sabe? Mas é um livrinho bem interessante. Eu não sei se é a melhor... Como eu falei, eu não sei se é a melhor amostra de trabalho dela, mas eu gostei muito. Eu li justamente pra fazer essa comparação, né, da estrutura de narrativa de Jonathan Strange e Mr. Norrell com a estrutura de narrativa dela. Existe um elemento muito forte nesses dois estilos literários, que é o relacionamento entre as pessoas, né? Porque o Jonathan Strange e Mr. Norrell, apesar de ser um livro sobre magia, apesar de ser um livro de fantasia, ele é um livro que tem muito mais sobre a sociedade londrina nessa época, né? No começo do século XIX. O primeiro capítulo começa em 1806. Então é sobre a Inglaterra no começo do século XIX, durante as guerras napoleônicas e tal. Então esse livro é muito sobre a sociedade nessa época, né? Sobre a sociedade londrina nessa época. A gente conhece muitos personagens. Esse livro ele demora pra engatar porque boa parte do começo dele é você conhecendo todos os personagens que estão envolvidos na trama. Que é uma trama muito, muito entrelaçada, assim, né? Então você tem os dois magos, e aí o próprio Mr. Norrell, ele tem um criado chamado Childermas, que é extremamente importante, é o meu personagem favorito da história, inclusive. Tem dois caras que ajudam ele a fazer contatos em Londres, que são o Drawlight, que é um trambiqueiro, tá sempre em todas as festas, e o Lascelles, que é um cavalheiro, mas ele é um cara muito... O Lascelles é um pouco esquisito, mas ele é um cara meio torrão, assim, sabe? Que ele decide tomar todo o negócio do Mr. Norrell pra si, né? Esses dois, eles são muito... Eles estão trabalhando pro Mr. Norrell por eles, né? Não pelo Mr. Norrell em si. E aí, do lado do Jonathan Strange, você tem a Arabella, que é a mulher dele. Ele se casa durante o livro. No começo da história dele, ele se casa com ela. Mas ele é casado com uma mulher chamada Arabella, que também é uma personagem incrível. Eu amo ela demais. Tem o irmão dela, tem vários personagens do lado dele também. Aí você tem os personagens da Sociedade de Londres, que são o Sir Walter Poe, que ele é um político muito influente que o Mr. Norrell quer usar pra conseguir entrar em contato com o exército da Inglaterra. Você tem a mulher dele, que é a Lady Poe, que ela é uma personagem extremamente importante para a história também. O criado dele, que também é extremamente importante, que é o Stephen Black. Então, boa parte do começo desses primeiros momentos do livro serve para apresentar bem esses personagens e engessar eles bem, porque são personagens muito bem trabalhados, né?
Então, por conta disso, esse livro até demora um pouco pra engajar, mas mesmo assim a leitura é muito agradável. Ele demora pra engajar, mas você se interessa pelos personagens, pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão falando. Os temas de Dona Cecília de Mr. Norrell, eles não são apenas sobre a história. É um livro extremamente político de várias formas diferentes. Dois temas muito presentes na história são sobre tanto as mulheres na sociedade dessa época, quanto sobre as pessoas que eram consideradas inferiores, que eram criados, pessoas não brancas, pessoas de outros países. Todos eles eram considerados inferiores nessa alta sociedade de Londres, assim, né? E esse livro fala muito sobre isso. Boa parte da trama do livro, que eu vou falar com um pouco mais de profundidade na segunda parte desse vídeo, porque eu quero falar com spoilers e tal, e falar sobre essa trama sem contar o que acontece no livro é um pouco difícil. Mas boa parte do tema dessa trama é sobre a negligência da sociedade em relação à mulher. Porque nessa época a mulher era considerada muito mais um objeto do que um indivíduo, né? Tanto é que muitos dos casamentos não eram por amor, mas sim porque o homem precisava do dote da mulher, né? O próprio casamento do Sir Walter com a Lady Pole é por dinheiro. Ele estava sem dinheiro e ele precisava muito se casar com ela. E aí ele se casa e consegue voltar à vida que ele estava acostumado. E apesar dele não ser um cara horrível com ela, no livro, ainda assim tem esse aspecto, tipo, essa mulher é apenas um meio pro fim. A história dela, no geral, no livro, é ser um meio para um fim. E é muito triste, assim, porque ela é uma mulher muito inteligente, muito engajada, e ela é tratada como só um objeto, só um meio pro fim. A trama desse livro também é muito sobre as outras pessoas em volta desses cavaleiros que se consideram tão importantes, tão mais importantes que os outros, né? Porque você tem o Stephen Black, que é um criado, é um cara extremamente culto, extremamente inteligente, mas ele é negro, então ele, por padrão, já é tratado como uma pessoa inferior, né? E outros criados, como o Childermass, que também é um cara extremamente inteligente, é um cara que conhece muito sobre magia, mas ele é tratado como um mero criado porque é o que ele é, né? Então as temáticas desse livro são bem mais do que só magia, era vitoriana. Ele é bem... Ele traz muitos temas que te fazem pensar sobre isso, sabe? Quando disse que tomaria metade da vida da jovem dama para si, pensei que permitiria que ela permanecesse com seus amigos e sua família por metade de 75 anos. Pensei que seria como se ela tivesse simplesmente morrido. Eu nunca disse isso. O senhor me enganou. Não me ajudou de modo algum. Arrisca-se a arruinar tudo com seus truques, exclamou Mr. Norrell. A pessoa na janela emitiu um som de desaprovação. Esperava encontrá-lo mais razoável em nosso segundo encontro, mas está cheio de arrogância e raiva desarrazoada contra mim. Eu respeitei as condições do nosso acordo. Fiz o que me pediu e não tomei o que não me pertencia. Se tivesse de fato preocupado com a felicidade de Lady Pole, se sentiria alegre por estar agora entre amigos que a admiram e a estimam de verdade. Quanto a isso, retrucou Mr. Norrell com desdém, pouco me importa. O que é o destino de uma jovem comparado ao êxito da magia inglesa? Não. O marido dela é que me preocupa. O homem por quem fiz tudo isso. Ele está bastante deprimido por causa de sua deslealdade. Suponha que não se refaça. Suponha que tenha que renunciar ao governo. Eu jamais encontraria outro aliado tão disposto a me ajudar. Toda a trama desse livro acontece porque o Mr. Norrell precisa de contatos com políticos para conseguir fazer o que ele quer. Que ele quer que a magia seja respeitada, e ele quer ajudar o exército britânico contra as guerras durante as guerras napoleônicas. Mas para isso ele precisa de contatos. E quando ele chega na Inglaterra, ele não consegue esses contatos com muita facilidade porque ele é um homem muito desagradável. As pessoas não gostam, não querem muito se aproximar dele, e as pessoas também não acreditam na magia como uma profissão honrada. Então ele precisa convencer as pessoas
sobre isso. Quando surge a oportunidade, é de uma forma muito desagradável. Ele é um homem que é completamente contra o uso das magias feitas por criaturas encantadas, criaturas mágicas que vivem no reino encantado, que é um reino de uma dimensão paralela à nossa dimensão, basicamente, que qualquer pessoa que consegue fazer magia consegue entrar nesse reino e sair, e consegue invocar criaturas desse reino para fazer as magias que eles precisam. O Mr. Norrell é completamente contra isso. Ele acha que essa magia é primitiva, ela não é magia de cristãos, ele mesmo fala isso, e as próprias criaturas mágicas chamam todos os humanos de cristãos, porque eles têm essa visão de que o ser humano é um ser humano que segue essas regras, as regras do cristianismo, né? Ele é completamente contra essa magia, mas ele vê numa situação muito agradável, muito desagradável que acontece com o Sir Walter Poe, ele vê uma oportunidade de conseguir o favor dele. Mas para isso ele precisa engajar nessa magia mais sombria que ele é contra, que ele acha que não é pura o suficiente. O que acontece é que o Walter Poe vai se casar com uma moça de 19 anos que tem um dote muito alto de dinheiro, só que essa moça é muito doente. Não só ela é doente, como as pessoas em volta dela fingem que ela está bem, não acreditam muito na doença dela. Ela passa boa parte do tempo tossindo, sofrendo, ela é extremamente apática porque ela tá muito doente. Mas ela é tratada como se tivesse tudo bem. A mãe dela trata como se não fosse nada, né? Eu suponho que seja por conta do status social dela. Se ela estiver muito doente, as pessoas podem não querer se casar com ela por conta disso. Tipo, eu vou ficar com uma mulher doente que pode morrer em breve, né? Pra quê? Então ela é meio que negligenciada nesse sentido. As pessoas, ninguém trata da doença dela, todo mundo finge que tá tudo bem. E aí, 4 dias antes do casamento dela com o Sir Walter, ela morre. Só que como ela morreu muito recentemente, o Mr. Norrell vê isso como uma oportunidade de trazer o Sir Walter pro lado dele. Porque ele fala, eu posso reviver ela. Só que pra reviver ela, ele precisa usar dessa magia que ele é contra, né? Então ele vai até o velório e sozinho na sala, sem mais ninguém, ele invoca uma criatura mágica, que é em inglês é as Fey, né? Fey, acho que se chama. No livro, em português, é traduzido como criatura mágica. É tipo uma fada. Ele invoca uma criatura mágica muito poderosa, que é inclusive rei de uma das áreas do Reino Encantado, e pede pra trazer a Lady Poe de volta. E aí, essa criatura faz um acordo com ele. Fala, tá bom, eu vou trazer ela de volta, mas em troca você precisa me dar metade da vida dela. E aí o Mr. Norrell fala, tá bom, se ela viver uns 75 anos, com uns 30 e pouco ela morre e eu consigo o que eu quero, né? E ele faz exatamente isso, ele faz esse acordo, a criatura mágica leva o dedo mindinho da mão dela embora como prenda desse ritual e ela revive. E ela revive super bem. Só que o que acontece? O que acontece por causa disso? Em vez de ser do jeito que o Mr. Norrell imaginou, que ela ia viver até uns 30 e poucos anos, depois ia morrer, a criatura mágica, toda noite, quando a Lady Poe vai dormir, essa criatura mágica puxa ela pro Reino Encantado e ela passa a noite inteira dançando. Então essa menina não descansa. De dia ela tem que viver com as pessoas da vida dela, e de noite ela vai para um salão de baile mágico e fica dançando a noite inteira. Então ela não descansa, ela começa a ficar louca porque ela não consegue descansar, né? Ela tá vivendo um pesadelo, basicamente. Então esse trecho do livro, do Mr. Norrell confrontando a criatura mágica em relação ao que ele fez com a Lady Poe, é muito um retrato desse tema da negligência da mulher, porque em nenhum momento ele está preocupado com ela. Ela é uma mulher que está sofrendo muito, que ela precisa que alguém tire ela de lá, e pra ele não importa. O que importa é que isso tá atrapalhando os planos dele, sabe? E isso é um tema muito recorrente durante o livro inteiro.
A Lady Paul tenta se comunicar com as pessoas constantemente sobre o que ela tá passando pra tentar sair desse pesadelo. E ela nunca consegue, porque a criatura mágica lançou um feitiço nela de silêncio. Então toda vez que ela tenta contar o que aconteceu, o que acontece é que o discurso dela se transforma num conto de fadas aleatório que ela começa a contar. Então as pessoas começam a achar que ela enlouqueceu. Ela tá com as faculdades mentais completamente embaralhadas. E ninguém leva ela a sério. Justamente porque tinha muito esse preconceito da mulher que ficava histérica, né? Um dos diagnósticos de médicos em relação à mulher era histeria, né? Pelo amor de Deus. Então ela fica presa nesse inferno que ela tá vivendo, sem conseguir sair, porque ninguém leva ela a sério. A única outra pessoa que sabe pelo que ela tá passando é o criado do Sir Walter, que é o Stephen Black, que também ninguém, apesar de considerarem ele um criado muito bom, ninguém leva ele a sério também. E ele também é sequestrado pela fada, ele passa pela mesma coisa que a Lady Paul passa, que ele fica... De dia ele fica no mundo dele, e de noite ele vai pro Reino Encantado. E ele também tem esse feitiço que ele não consegue falar pelo que ele tá passando, e ninguém leva ele a sério porque ele é um criado, ele só tá ali pra fazer o que mandam, né? As duas pessoas que menos são levadas a sério na história são as pessoas que mais estão sofrendo. Elas não conseguem sair desse inferno. Isso só muda quando a fada leva embora a esposa do Jonathan Strange. Porque o Jonathan Strange começa a perceber que tem uma criatura mágica que está atrapalhando a vida das pessoas em volta, né? Ele chega até a entrar num embate entre essa criatura... contra essa criatura, quando ele vai visitar o rei da Inglaterra. Que o rei da Inglaterra está enlouquecido e ele quer tentar ajudar de alguma forma. Então, quando ele tá visitando o rei da Inglaterra, a criatura mágica tenta sequestrar o rei da Inglaterra também pra matar ele e colocar o Stephen como rei. Porque na cabeça da criatura mágica, o Stephen Black seria um rei muito melhor. O que o próprio Stephen não quer, porque ele sabe que se o rei da Inglaterra morrer e ele tomar o lugar como rei, ele imediatamente vai colocar um alvo na testa dele. Porque ele é negro. As pessoas vão simplesmente querer matar ele. Não vão aceitar ele como rei. E ele sabe disso. Por mais terrível que isso seja, ele sabe disso. Então ele não quer que isso aconteça. E o Jonathan Strange percebe que tem alguém tentando puxar o rei pra outro mundo e consegue salvar o rei. Como ele é uma das poucas pessoas que começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo, ele vira um alvo da criatura mágica e a criatura mágica sequestra a mulher dele. Ele troca a mulher por meio que um fantoche. E aí o fantoche depois de 3 dias morre. E aí dá-se a entender que foi a Arabella que morreu. E é um momento que desaba a vida do Jonathan Strange. Tipo, a minha mulher morreu. Pelo menos com isso ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Que talvez ela não tenha morrido. Talvez ela tenha sido puxada pro Reino Mágico. Só quando ele é afetado diretamente que ele começa a tentar mudar. Porque por muito tempo na história, o próprio Jonathan Strange faz parte dessa negligência contra as pessoas, contra as minorias na história, né? A própria Arabella direto traz histórias de coisas que aconteceram com as pessoas em volta dela, que são meio que dicas de que tem algo muito maior acontecendo ali. E ele meio que ignora, porque ele tá sempre muito dentro da própria cabeça. E ele não é um marido ruim, ele ama a Arabella. Eles são dos poucos personagens da história que se casaram por amor de verdade. Mas como ela é mulher, a cabeça dele tá muito mais ligada com a guerra que está acontecendo, com os estudos dele de magia, com o livro que ele está escrevendo. Então, quando ela começa a contar as histórias de coisas que estão acontecendo em volta dela, que são dicas de toda essa trama, ele leva como, papo de mulher, sabe? E não presta atenção no que ela fala. Então ele também engaja nessa negligência, né? Quando o Shooter mais começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo também, ele é extremamente oprimido pelo Lascelles, que é um dos caras que estão do lado do Mr. Norrell, que considera o Shooter Mask como uma pessoa como lixo, assim. Tipo, ele fica até muito bravo porque o Mr. Norrell sempre considera a opinião do Shooter Mask, sempre presta atenção no que ele diz. E o Lascelles acha isso absurdo, porque pra ele eu sou um criado. Como assim? Você tá prestando atenção nele? Não tá prestando atenção em mim, né? Eu acho até interessante, porque o Lascelles, ele começa com um personagem meio... Porque ele e o Drawlight são mini cocó, assim, né? Estão sempre juntos. Então ele começa com um personagem meio alívio cômico, assim. Mas conforme a história vai passando, chega mais pro final da história, ele de repente vira um personagem muito odioso e muito agressivo. Que ele não era durante o resto do livro, assim. Então é até um pouco estranho, ele meio que dá uma mudada, assim, de repente. É bem esquisito.
Mas todos os personagens mais vulneráveis na história são os personagens que começam a entender o que tá acontecendo e demora muito pra eles serem resgatados, serem ajudados de alguma forma por causa disso. O próprio Vínculos, que é um mendigo, ele é um personagem extremamente importante. O corpo dele é todinho tatuado com um livro escrito pelo Rei Corvo. O corpo dele é o livro do Rei Corvo, que é um rei da Inglaterra que de repente sumiu, assim. A Inglaterra, nesse livro, tinha o Rei do Norte e o Rei do Sul. E o Rei Corvo era o Rei do Norte. E um dia ele simplesmente desapareceu. E com ele a magia desapareceu junto. E o Vínculos é literalmente o único livro escrito pelo Rei Corvo, só que ele é uma pessoa, né? Então ele é uma pessoa extremamente importante pra história também, e ele também é tratado como um nada porque ele não é rico, ele é um mendigo, né? Então tem esse tema de como a classe dominante negligencia, ignora e oprime a classe mais vulnerável é bem recorrente. O centro da trama é sobre isso, sabe? E eu acho isso bem... Eu gostei muito dessa camada extra nesse livro. E também tem outro tema que eu também gosto muito, que é um tema que me interessa muito e que eu tenho muitas opiniões fortes sobre ele, que é o poder do conhecimento como material acumulável. Porque boa parte do problema do conflito entre o Mr. Norrell e o Jonathan Strange é que o Mr. Norrell é a única pessoa que tem todos os livros de magia da Inglaterra. E por ele ter todos esses livros de magia, ele tem o controle sobre quem aprende magia, sobre que tipo de informação pode ser passada para o público ou não. E ele é muito criterioso em relação a isso. Ele acha que o público não merece saber sobre tudo. Só o que ele considera como correto precisa ser passado para frente. E o Jonathan Strange não acha isso. O Jonathan Strange acha que o público precisa ter o conhecimento, a oportunidade de ler e de ter conhecimento, né? E o Mr. Norrell, ele é a oposição a tudo isso. Ele acha que só a classe dominante precisa ter acesso a livros, a conhecimento. E o Jonathan Strange não. O Jonathan Strange até se dispõe a ensinar magia a outras pessoas, né? E ele não se importa se são pessoas ricas, se são pessoas pobres, se são mulheres, se são homens. Ele acha que todo mundo que quer aprender magia deveria ter essa oportunidade. Inclusive, quando ele escreve um livro sobre o Rei Corvo, é um livro enorme. O próprio Mr. Norrell, ele faz de tudo para que esse livro suma das prateleiras. Ele cria uma magia para que esses livros sumam. Porque ele não quer que esse livro seja lido pelas pessoas comuns. Ele acha que ninguém tem que ter esse acesso a essa informação. Nossa, dá uma raiva. Eu fico com uma raiva dele o livro inteiro, é terrível. Porque eu sou completamente contra tudo que ele faz, assim. Tem uma frase do Paulo Freire que define muito esse conflito, né? Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. Que é basicamente isso, né? A classe dominante não quer que todo mundo tenha acesso ao mesmo tipo de conhecimento. Conhecimento é poder. De maneira literal nesse livro, né? Ter a quantidade de livros que ele tem permite que o Mr. Norrell aprenda e saiba fazer magia. O que é interessante, porque se ele não tivesse esses livros, talvez ele não conseguisse. Porque ele não é tão bom, não é tão talentoso com magia como o Jonathan Strange é. Ele não conseguiria fazer magia sem ter esse conhecimento do jeito que o Jonathan Strange fez. Que ele tinha um papelzinho com uma fórmula mágica e ele conseguiu fazer magia, né? No momento que ele é chamado pra ser aprendiz do Mr. Norrell, ele faz uma magia e ele mesmo fala: eu não consigo desfazer isso, eu não sei nem como eu fiz. Porque pra ele não precisava tanto de conhecimento. Então é muito isso, tipo, ou você tem essa habilidade inata, ou você tem maneiras de estudar pra conseguir fazer o que o Jonathan Strange faz. E o Mr. Norrell sabe disso e ele tenta conter isso. It's once great state. Why is there no more magic done in England? Magic is not ended in England. I myself am quite a tolerable, practical magician. The magician of Hanover Square, Mr. Norrell!
Who the devil do you think you are? I am strange. Indeed. I met a man under a hedge who told me I was a magician. Try these 2 spells for me, sir. They'll get you started. I am come, Sir Walter, to offer you my help in our present difficulties. You mean the war? Look at what one magician has been able to accomplish. Only consider what 2 might do. Bom, esse livro deu origem a uma série da BBC, de mesmo nome, Jonathan Strange e Mr. Norrell. É uma série de 7 episódios. Eu não sei se tem em algum serviço de streaming. Mas eu assisti. E ela é muito boa, ela é muito bem produzida. Como é uma história de magia, mas que ela tem muito mais sobre a sociedade em volta e tal, ela não precisou de tantos efeitos especiais como, por exemplo, Doctor Who tem, sabe? Eles puderam investir um pouquinho mais nos efeitos especiais, já que eles só iam aparecer em um episódio ou outro, assim, não é uma coisa muito recorrente na série, né? Então ela é muito bem feita. Ela cobre, apesar dela ter só 7 episódios, ela cobre muito bem os acontecimentos do livro. Como muita coisa do livro acontece meio que em paralelo, ele é grande porque muitas coisas acontecem, mas várias dessas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então eu acho que a série conseguiu organizar essas informações de um jeito melhor, assim, sem precisar se estender muito. Tanto é que ela até acrescenta algumas coisas. O Mr. Norrell, ele não precisa fazer muita coisa pra que ninguém descubra que ele invocou uma criatura mágica pra reviver a Lady Poe. Ele faz isso, ele não mostra pra ninguém, porque ele faz isso sozinho numa sala. Na sala do caixão, né? Ele faz isso sozinho com ela. Mas ele não precisa também te esconder o que ele fez. Quando ela começa a mostrar que ela tá sofrendo muito por ela não conseguir descansar, por estar sempre em um lugar e depois em outro, o Sir Walter chega a chamar ele pra pedir pra ajudar ela. Porque será que isso aqui é alguma coisa, algum reflexo da magia que você fez pra trazer ela de volta? E o Mr. Norrell até percebe que tem alguma coisa acontecendo. Por causa disso que ele que acontece aquele trecho que eu mostrei da conversa dele com a fada. Ele percebe, mas ele finge que não é com ele. Ele fala, não, ela deve ter enlouquecido. E a magia não tem como curar a loucura, né? É impossível a magia curar a loucura. Isso é uma coisa do ser humano, não tem o que fazer. Mas ele percebe que não é loucura. Ele percebe que é outra coisa. Mas a única coisa que ele precisa fazer é não falar nada. Porque ele é homem e ele é rico. Ele é homem branco e rico. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa fingir que não é com ele e seguir a vida. Na série, eu acho que eles quiseram dar mais ênfase pro fato do Mr. Norrell ser um personagem muito desagradável e não uma pessoa muito boa. Pra dar esse contraste com o Jonathan Strange. Porque na série, o Jonathan Strange, ele é retratado como o bonzinho da história, né? Sendo que no livro ele é um pouco mais neutro, sabe? Ele é um personagem muito mais agradável nos olhos das pessoas dentro do livro, inclusive. As pessoas consideram ele muito mais agradável. Mas ele também tem seus defeitos, né? Como eu disse, ele participa dessa negligência também. Parte da culpa está nele também. Mas na série, eles meio que mudaram isso pra parecer como que o Jonathan Strange fosse só o bonzinho. Na série tem uma pequena mudança. A Lady Poe não consegue conversar com ninguém sobre o que tá acontecendo no livro, mas na série ela tenta achar um jeito de burlar a magia que tá impedindo ela de falar, né? Então ela começa a fazer arte com tapeçaria. Ela começa a costurar as cenas do que ela tá passando. E o Mr. Norrell descobre isso e manda o tio Demes invadir a casa dela à noite e destruir a tapeçaria. Pra que ninguém saiba o que aconteceu com ela. Porque ele não quer que ninguém descubra, porque senão vão descobrir que foi ele. E aí depois ele até visita a Lady Poe. Ela tá presa na cama, porque eles acham que ela enlouqueceu. E ela fica nervosíssima, porque ela sabe que o Mr. Norrell é o culpado pelo que aconteceu com ela. E aí ele vai falar, não tem como você sair disso, você vai ter que viver isso pro resto da sua vida, não tem o que fazer, é melhor você parar de tentar conversar com os outros, assim. Ele meio que ameaça ela na série, sabe? Então ele é um personagem muito mais odioso na série do que no livro. Eu acho que isso diminui bastante a mensagem do livro, sabe? Se a mensagem é que isso é um problema estrutural, se você faz um personagem claramente ser maldoso, em vez de ser só uma falha da sociedade no geral, eu acho que você diminui muito essa mensagem, sabe? E tem outras coisinhas também, né? O Mr. Norrell
Porque quando a Lady Paul consegue sair desse... Quando a magia é quebrada, finalmente, porque no final a magia é quebrada, a Lady Paul consegue sair, né? A primeira coisa que ela quer fazer é... fazer uma denúncia em relação a todos os homens que fizeram mal pra ela. Que são o próprio marido, que ele tem um momento que ela tenta matar o Mr. Norrell, pra ver se ela consegue desfazer a magia. Ela não consegue. E aí simplesmente assumem que ela enlouqueceu e prendem ela num hospício. E o próprio marido dela prende ela num hospício, né? Em vez de ouvir por que ela tá sofrendo tanto, ele fala, não, ela enlouqueceu, joga ela lá, né? Então quando ela volta pé da vida. Ela quer fazer uma denúncia com todos os homens que fizeram mal pra ela, que são o marido dela, o Mr. Norrell e o Jonathan Strange, porque quando ela vê que a Arabella tá no Reino Encantado, e a Arabella é mulher do Jonathan Strange, ela simplesmente assume que o Jonathan Strange também cagou pra ela, assim. E ela quer fazer uma denúncia pro próprio Jonathan Strange, que ele também é complacente, né, em todo esse problema estrutural, né. E na série isso não acontece, porque na série o Jonathan Strange meio que consegue conversar com ela e pedir pra ela ajudar ele a tirar a Arabella de lá. Então quando ela volta, na série, o Jonathan Strange é um cara que salvou elas, né? Que tentou salvar elas. Então a relação entre os dois é um pouco diferente na série. Também teve algumas mudanças no arco do Stephen, do livro pra série, que eu não sei se foram as melhores. Eu acho que a série dá um final meio ruim pro Stephen, né? Porque no final do livro, o Stephen não só está preso pela fada, como está sendo usado como criado pela fada também. Porque a fada diz que ele vai ser rei, que ela vai transformar ele em rei, mas ela também trata ele como um escravo, tanto quanto as outras pessoas da vida dele, né? E eventualmente ele consegue sair desse ciclo de abuso, né? Porque ele é tratado desse jeito e ele simplesmente aceita, porque ele é um cara que ele nasceu dentro de um navio negreiro, a mãe dele morreu lá dentro, ele foi adotado por um cara rico e foi criado a vida dele, pela vida inteira dele, ele foi tratado como criado, como uma pessoa que tem que ser submissa. Então, eventualmente, no final do livro e no final da série também, ele consegue quebrar esse ciclo de abuso, se voltando contra a fada que também estava tratando ele como nada mais que um criado. Só que na série não mostra o que acontece com ele. Ele simplesmente consegue lutar contra a fada, só que como resultado disso, o castelo da fada se desaba com o Stephen lá dentro e ninguém sabe se ele sobreviveu ou não. No livro, ele vira rei. No livro, ele consegue derrotar a fada, ele vai pro Reino Encantado e se torna rei no Reino Encantado. Então ele consegue não apenas quebrar esse ciclo de abuso, como sair dessa vida de criado. Ele vira um líder. O que eu achei um final muito melhor pra ele, né? Eu acho que a série meio que negligenciou ele muito no final, assim. Eu não gostei, porque eu gosto muito dele. Ele é um personagem muito bom, né? Tanto ele quanto o Childermass são ótimos personagens, assim. O Childermass... Eu amo o Childermass. É muito engraçado, porque no livro, o Childermass, ele é descrito como um personagem... Ele é um cara meio rude, e ele é descrito como um personagem que fisicamente não é muito atraente. Eu gosto muito dele desde... Eu li o livro inteiro, tipo, eu falei, meu, o Childermass é 10, ele é meu personagem favorito. Mas na série é muito engraçado, porque além de tudo isso, ele é muito gato. Eu falei, meu, não precisava. Assim, não vou reclamar, mas não precisava, sabe? Não vou reclamar nenhum ponto. Ele é um ator muito bonito. Eu não lembro de ter visto ele em nenhum outro lugar, mas ele é um ator muito bonito. E eu fiquei tipo, ok. Mas teve uma mudança da série pro livro que eu gostei, que eu acho que eles deixaram o Lacerys como um personagem um pouco mais concreto na série. No livro ele é um personagem que começa de um jeito mais cômico, mas aí, de repente, de um pedaço pro final, ele se torna um personagem extremamente agressivo e odioso, do nada. Eu gosto mais do final dele no livro, eu achei o final mais legal, mas transformar ele num personagem um pouco mais concreto, mais sólido na série, eu achei que foi uma boa mudança. Mas assim, nenhuma dessas mudanças estraga a série, tá? A série é muito boa, vale muito a pena. Muito bem produzida, no geral, assim, e eu gostei bastante. Essas mudanças são coisas muito pequenas. E
E agora eu vou falar um pouco sobre os meus projetos de leitura desse ano, né? Porque nós já estamos em 2025. Na primeira vez que eu tinha feito esse vídeo, eu estava lendo Planeta dos Macacos. Eu já terminei Planeta dos Macacos. Gostei do livro. Tenho algum... Assim... Tenho sentimentos conflitantes com Planeta dos Macacos, tá? Eu gosto muito dos filmes. Eu não achei o livro ruim, mas eu tenho ressalvas, tá? Mas eu já li Planeta dos Macacos, eu já li Piranesi, né? Já li esse aqui, já está até anotadinho, pode ver. E eu comecei a ler O Hobbit, que não tá aqui comigo, tá lá embaixo, eu não vou pegar. Mas eu comecei a ler O Hobbit, estou gostando muito. Com certeza é uma leitura muito mais fácil do que Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu demorei tipo 1 ano pra conseguir ler os 3 livros inteiros, foi complicado. Óbvio, né, o Hobbit é um livro escrito pra crianças, né. Senhor dos Anéis foi mais uma história um pouco mais adulta, escrita pelo Tolkien. Mas eu tô gostando bastante. E tem livros novos na minha lista de leitura. Eu tenho também um pequeno objetivo de leitura desse ano. 2 objetivos de leitura. O meu primeiro objetivo de leitura pra esse ano é reler o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Porque eu tenho essa edição linda, maravilhosa. Eu já li Guia do Mochileiro das Galáxias, mas assim, mais de uma década faz que eu já li esse livro, né? Tanto é que a minha versão antiga dos livros eu dei pra um amigo, porque eu comprei essa edição e eu não gosto muito de ficar com o livro repetido, né? Aquela edição tava perfeita e tal, mas era tipo... os 5 livros em vez de tudo num livro só. Eu adoro isso aqui. Eu acho isso fantástico. Eu percebi que tem muita gente na internet que não gosta da borda pintadinha. Eu adoro. Eu acho lindo. Eu tinha um do Jurassic Park que era assim. E eu achava maravilhoso. Só que laranja. E eu achava maravilhoso. E essa aqui tá escrito, tipo, não entre em pânico. Eu acho muito legal. E eu quero reler porque eu tenho essa edição nova e eu nunca li essa edição nova. E então eu tô bem empolgada pra reler. Eu tenho a impressão de que eu vou gostar tanto quanto eu gostei da primeira vez que eu li, mas por motivos diferentes, sabe? Eu tenho essa impressão. Esse é um dos meus objetivos. Eu acho que eu vou reler esse livro depois de terminar o Hobbit. E o meu segundo objetivo de leitura é reler My Hero Academia assim que sair todos os volumes. A gente tá atualmente no volume 39. O 40 já foi listado no site da JBC, só não dá pra comprar ainda. E a série inteira tem 42 volumes, então com certeza vai lançar todos os volumes esse ano. E assim que lançar todos os volumes esse ano, eu vou reler tudo físico. Porque eu li ele inteiro na internet, né? Mas eu tenho, tipo, quase todos. Eu tenho até o 39 aqui. Eu tenho quase todos. Então, eu vou comprar os que faltam e aí eu vou ler tudo. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa reler, tipo, de cabo a rabo, uma série que eu gostei tanto, mas que eu tava lendo semanalmente, né? Que mangá é assim mesmo. E aí tem livros novos na minha lista de leitura, porque é óbvio que eu não parei de comprar livros, né? É aquele negócio. Comprar livros e ler livros são 2 hobbies diferentes. E eu tenho os 2. Eu comprei esse aqui na Amazon, chama Confissões. Eu falhei, eu não ia comprar tanto mais livro na Amazon, mas eu acabei comprando. É da Kanae Minato. Meu primeiro livro japonês. Eu nunca li um livro japonês, então esse vai ser o primeiro. Eu gostei muito da sinopse dele quando... Porque eu fiquei sabendo desse livro porque eu tava vendo... Eu fico assistindo vídeo de gente falando de livro o tempo todo, né? E aí eu vi uma moça fazendo os 100 melhores livros desse século, de acordo com ela, porque o New York Times lançou os 100 melhores livros do século. E aí ela falou, eu vou fazer o meu também. Então ela decidiu fazer. E um dos livros que ela mencionou foi esse aqui. E eu gostei eu achei... Ele é um thriller. Eu achei a sinopse dele bem interessante. Ó. O mundo da professora Yuko Moriguchi girava em torno da pequena Manami, uma garotinha de 4 anos apaixonada por coelhinhos. Agora, após um terrível acontecimento que tirou a vida de sua filha, Moriguchi decide pedir demissão. Antes, porém, ela tem uma última lição para seus pupilos. A professora revela que sua filha não foi vítima de um acidente, como se pensava. 2 alunos são os culpados. Sua derradeira aula irá desencadear numa trama diabólica de vingança. Narrado em vozes alternadas e com reviravoltas inesperadas, Confissões explora os limites da punição, misturando suspense, drama, desespero e violência de forma honesta e brutal, culminando no confronto angustiante de professor e aluno que colocará os ocupantes de uma escola inteira em perigo. Com uma escrita direta e elegante e assustadora, Kanae Minato mostra por que é considerada a rainha dos thrillers no Japão.
Eu achei a sinopse desse livro muito interessante. E aí eu entrei no... Porque eu uso a lista de desejos da Amazon como lista de leitura, né? Então eu entrei lá pra adicionar ele lá, só pra não esquecer do livro. E ele tava R$20. Ah, vou comprar. Aí eu comprei. A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, que eu tô com vontade de comprar esse livro faz um tempo já, mas eu não tinha comprado ainda, então eu aproveitei pra comprar pra mim de Natal. Eu comprei várias coisas pra mim de Natal, né? Eu sou uma safada. Mas eu comprei esse livro pra mim. É da editora Aleph, então é uma edição bem bonita. A Aleph tem umas edições bem bonitas. E, por fim, eu fiz uma visita num sebo aqui na minha cidade, porque eu tenho feito essa coisa de visitar uns lugares diferentes relacionados à literatura, né? E eu visitei um sebo. E aí lá tinha duas coisas. O Diário de Bridget Jones, porque eu tô a fim de ler alguns romances, né? Eu não sou muito de romance, não é meu tipo de literatura favorito. Mas tem sido o tipo de livro mais popular ultimamente, e eu tenho vontade de ler algum. E aí eu achei esse, Diário de Bridget Jones, que parece ser bem divertido, e ele era de sebo, tava baratinho, então eu comprei. Tava em ótima qualidade, em ótimo estado também. E eu tenho um projetinho, talvez eu faça esse ano, não sei, não vou dar certeza, mas eu comprei 10 livros da edição Vagalume. E talvez eu queira ir atrás de todos os livros da edição Vagalume, só pra... Eu acho que seria um projeto interessante, sabe? Eu sei que tem alguns que são muito mais caros na internet, assim, você não acha mais esses livros nova impressão, né? Esses daqui são antiguíssimos, né? Então nós temos Zezinho, o Dono da Portinha Preta, de Jair Vitória. Os Pequenos Jangadeiros... Nossa, a luz tá... Os Pequenos Jangadeiros, de Aristides Fraga Lima. Perigos no Mar, também de Aristides Fraga Lima. A Vida Secreta de Jonas, do Luiz Galdino. Cabra das Rocas, de Romero Homem. Xisto no Espaço, de Lúcia Machado de Almeida. Eu já li o outro livro do Xisto, né? O Aventuras de Xisto. Eu gosto muito, eu já li, tipo, trocentas vezes. E aí eu achei o Xisto no Espaço, eu quero ler também. Os Barcos de Papel, de José Maviael Monteiro. Na Mira do Vampiro, de Lopes dos Santos. Menino de Asas, também de Homero Homem. Esse daqui também eu já li várias vezes, que eu já tinha ele, mas eu não sei onde ele foi parar. E esses livros foram tipo R$10 cada um. E O Ninho dos Gaviões, de José Maviael Monteiro. Isso aqui foi muito um trabalho meio de nostalgia, tá? Coleção Vagalume foram livros que fizeram bastante parte da minha vida quando eu era criança. E eu achei muito legal ter achado tantos deles no sebo. E aí eu comprei todos eles que tinha lá. E eu vou ver se esse ano eu faço um projetinho de, tipo, ir atrás em busca de todos os livros da Coleção Vagalume, sabe? Eu acho que seria uma coleção legal de ter, né? Mas é isso. Feliz Ano Novo. Eu espero continuar com esse projeto esse ano. Eu tô bem empolgada. Eu sei que eu tô demorando bastante pra lançar os vídeos. Em parte porque... problemas técnicos rolando aí. Mas eu tô bem empolgada. Tenho muitos outros livros pra ler. Tô me divertindo muito lendo esses livros e analisando eles mesmo, sabe? Tomando meu tempo pra parar. Não só ler e ir pro próximo. Mas parar, analisar, fazer anotações. Fazer um roteirinho pra... como que eu vou passar essa informação pras pessoas. Tem sido um projeto bem divertido pra mim, bem interessante. Vou ver vocês em próximas leituras. Tchau, tchau.